Então, iniciando o clube do artigo de hoje, meu nome é Aline, eu sou R1 da Cardiologia Pediátrica. Esse é o artigo que a gente vai discutir hoje, é o teste cardiopulmonar de exercício em adultos com doença cardíaca congênita. Ele foi publicado em 2017 nos anais da Sociedade Americana de Torácica. Então, a introdução. As cardiopatias congênitas correspondem a 0,8 a 1% de todos os nascidos vivos em países desenvolvidos. Com o avanço dos procedimentos cirúrgicos e percutâneos, quase todos chegam à idade adulta hoje em dia, mas esses pacientes ainda não têm um risco de morte prematura por insuficiência cardíaca ou por arritmia. Então, esses adultos com cardiopatia congênita têm uma maior mortalidade em 5 anos em longo prazo e uma maior morbidade, sendo a capacidade de exercício prejudicada o fator mais comum de comprometimento da qualidade de vida. Essa capacidade de exercício prejudicada pode resultar da insuficiência cardíaca causada por sobrecarga de volume ou pressão, ou por aumento da tensão ou fluxo miocárdico. O comprometimento dos sistemas pulmonar, vascular, muscular e metabólico também podem estar presentes nesses pacientes. E apesar do comprometimento funcional, é comum também que esses pacientes com cardiopatia tenham uma percepção distorcida das suas limitações. Eles acabam se adaptando ao longo prazo a uma diminuição na atividade física. Até por medo, na infância, a mãe não deixa a criança praticar atividade, brincar de maneira normal, então acabam tendo já essa limitação. Para definir objetivamente a capacidade de exercício e suas alterações, um teste cardiopulmonar de exercício limitado por sintomas em esteira ou cicloergômetro tem sido utilizado nesses pacientes desde a década de 30. Antes do teste, esses pacientes têm que ser submetidos a uma avaliação médica, de preferência por um cardiologista com experiência em adultos com cardiopatia congênita, para identificar as contraindicações e avaliar o risco individualizado de eventos adversos. Esses eventos desfavoráveis podem ocorrer, mas a incidência é muito baixa, mas existe um risco até de morte súbita durante o teste. Então, por isso, esses pacientes têm que ser avaliados de forma bem criteriosa. E os riscos relacionados ao exercício nesses pacientes dependem das características anatômicas, fisiológicas do defeito congênito, bem como da intensidade do exercício que ele vai ser exposto. Essa daqui é a primeira tabela que a gente tinha no artigo, que mostra as indicações do teste cardiopulmonar de exercício. Ele tem como objetivo, então, a avaliação da capacidade física, avaliação das causas dos sintomas relacionados ao exercício e diagnóstico de detalhes associados a esses defeitos, a estratificação de risco e determinação do prognóstico desses pacientes, a determinação da necessidade de terapia médica, até intervenções cirúrgicas ou percutâneas, ou mesmo indicação de transplante cardíaco, a vigilância dessas intervenções terapêuticas e recomendações para atividades físicas recreativas, atléticas e ocupacionais, e avaliação da melhora funcional após reabilitação física desses pacientes. Algumas contraindicações ao teste cardiopulmonar de exercício são contraindicações relativas, cada caso tem que ser individualizado, mas entre as contraindicações tem a obstrução grave do fluxo ventricular esquerdo e direito, a estenose mitral grave, a hipertensão arterial não controlada, doença obstrutiva vascular pulmonar grave, doença arterial coronariana isquêmica, insuficiência cardíaca congestiva grave, arritmias ventriculares complexas e doença aguda significativa. Essa é a segunda tabela que a gente tem no artigo. Ela explica o significado de cada parâmetro do teste cardiopulmonar de esforço, né, da ergospirometria.
O primeiro parâmetro seria a relação de troca respiratória, que a gente também pode chamar de quociente respiratório, é a relação entre a eliminação do CO2 e o consumo de O2 durante. E essa relação depende do tipo de via metabólica usada para obter energia durante o exercício. É um indicador do esforço do exercício. Quanto mais o VCO2 aumenta, a gente está chegando perto do limiar anaeróbico. Eu vou falar mais para o pico de VO2, ele mostra o maior consumo de oxigênio alcançado no intervalo de 30 segundos durante o exercício e expressa a capacidade de resistência funcional máxima do individual e depende da função pulmonar, cardiovascular e muscular. Esse é o principal parâmetro que ele comenta ao longo do artigo. Um outro parâmetro é o consumo de O2, a relação do consumo de O2 e da carga, né, do trabalho nesse teste. Então, é a relação do consumo de oxigênio, que estaria no eixo Y, e a carga de trabalho, que seria no eixo X. Normalmente é uma curva linear crescente. O outro parâmetro é a ventilação, o VE, ele indica a quantidade de ventilações por unidade de tempo no teste. E essa relação com o consumo de O2 é o equivalente ventilatório de oxigênio, representa o custo do consumo de oxigênio em termos de ventilação durante o exercício. O limiar de anaerobiose é o primeiro ponto, quando a gente tem um teste cardiovascular de exercício, tem dois pontos importantes que precisam ser ressaltados, que é o limiar de anaerobiose e o ponto de capacidade pulmonar, de compensação pulmonar, desculpa. Esse seria o primeiro limiar, que é o limiar de anaerobiose, ele representa o consumo de oxigênio no ponto de exercício no qual a eliminação de CO2 aumenta desproporcionalmente para o consumo de O2, devido ao aparecimento de metabolismo anaeróbio. Então, ele indica o momento em que o organismo começa a usar o lactato como fonte de energia, e por isso, pela degradação, começa a aumentar a eliminação de CO2 e ela ultrapassa o consumo de O2. Até esse ponto, o consumo de O2 e a eliminação de CO2 são proporcionais, são uma linha reta. A partir desse ponto, o VCO2 ultrapassa o VO2. Outra relação importante é a da ventilação, a relação de ventilação com a demanda metabólica, que é representada pelo VCO2. Então, essa relação representa o custo da eliminação do dióxido de carbono em termos de ventilação durante o exercício. Esse também é um parâmetro muito importante, que ele vai citar bastante ao longo do artigo. E o ponto mais baixo dessa curva, o nadir dessa curva, representa o ponto de compensação respiratória da acidose metabólica, que é o segundo ponto importante na avaliação cardiopulmonar. Outro parâmetro é quando a gente vê a inclinação da curva dessa relação entre a ventilação e a demanda metabólica, que é o VE-VCO2 slope ou VE-VCO2 inclinação. A inclinação da curva, então, da ventilação pela demanda metabólica, que estaria uma no eixo Y e a outra no X, durante um teste de exercício, e ela reflete a combinação de ventilação e perfusão na circulação pulmonar, com ou sem hipo ou hiperventilação. O pulso de O2 é a relação entre o consumo de O2 e a frequência cardíaca. Ele representa a captação, o transporte e o metabolismo de oxigênio por batimento cardíaco, e ele reflete o volume de ejeção e a resposta da extração periférica de oxigênio ao aumento da carga de trabalho. E os outros dois parâmetros são a pressão parcial de oxigênio no final da expiração, que está relacionada à pressão parcial de oxigênio arterial, e a pressão parcial de dióxido de carbono no final da expiração,
que reflete a união entre a ventilação e a perfusão na circulação pulmonar. Quanto aos parâmetros que o teste cardiopulmonar pode dar para a gente em relação à função cardíaca. O pico de consumo de O2 é o melhor indicador dessa função cardiopulmonar em pacientes com cardiopatia congênita. Ele é significativamente menor do que indivíduos saudáveis na mesma idade, até mesmo para pacientes assintomáticos. Então, ele fala muito da importância desse teste, porque ele vai ser o primeiro sinal de uma função cardíaca alterada, e mesmo em pacientes assintomáticos. As causas desse pico baixo de consumo de O2 seria o comprometimento do débito cardíaco ou distúrbios secundários, dano ao sistema vascular pulmonar, hipoxemia induzida por exercício, por exemplo, nos pacientes com shunt direita e esquerda, medicamentos como beta-bloqueadores e medicamentos antiarrítmicos e a anemia. Pacientes com síndrome de Eisenmenger experimentam a maior intolerância ao exercício. A capacidade de exercício, que é expressa por esse pico do consumo de O2 dos pacientes com cardiopatia congênita, é semelhante àqueles com insuficiência cardíaca na mesma classe da New York Heart Association. A análise multivariada mostra que o pico de consumo de O2 está correlacionado com a frequência cardíaca máxima, com o volume expiratório forçado, com a hipertensão arterial pulmonar e com cianose, quando controlados por sexo, idade e índice de massa corporal. E pacientes com cardiopatia congênita que tiveram reparo completo têm um pico mais alto do consumo de O2, então tem um melhor desempenho do que aqueles que não o fizeram. Esse, então, é o primeiro gráfico que a gente tem no artigo. Ele expressa o consumo de oxigênio, né, o pico de VO2, que seria o eixo X, expressa em porcentagem, então esses valores, vou aproximar aqui um pouquinho, mas esses valores acima da curva são expressos o pico de VO2 expresso em porcentagem para o previsto para cada idade, e aí ele dividiu também pelas cardiopatias, né? Então, a gente pode ver aqui no primeiro, por exemplo, ele colocou os pacientes com transposição de grandes artérias. Aqui ele colocou o número total de pacientes que ele avaliou conforme a cardiopatia. Essa média aqui e desvio padrão é o valor absoluto do pico de VO2. A gente vai ver ali na tabela, mas acima de 20 seria o esperado de valor absoluto, e essa daqui é a média de idade de cada grupo. E aqui ele expressou em porcentagem para o previsto para a idade. Então, esses valores aqui em cima da curva divididos em percentis. Esse seria o percentil 10, então 10% dos pacientes atingem 60% do previsto para a idade do pico de VO2. Aqui seria 25%, o 89% seria a mediana, o percentil 50%, o 103 seria o percentil 75% e o 117 seria o percentil 90%. Então, aí a gente pode observar nesse gráfico que na transposição a gente ainda tem um pico de consumo de O2 normal, praticamente, e vai piorando ao longo da progressão aqui do gráfico, sendo os piores desempenhos cardiopulmonares atribuídos ao Fontan, as cardiopatias complexas e o Eisenmenger. Essa tabela que eu coloquei aqui do lado é a classificação de Weber, que é usada na ergospirometria, e ela pode ser relacionada às classes funcionais da New York Heart Association. Aqui seria a classe 1, 2, 3 e 4. Então, os valores absolutos para VO2 consideradas normais seria acima de 20, e aí a gente vai associando a cada classe. Então, se a gente for
vê, por exemplo, os pacientes com síndrome de Eisenmenger, a mediana de valor absoluto seria 12,5. Então, corresponderia a um comprometimento moderado a severo da capacidade funcional desse paciente. Então, o pico de VO2 pode ser uma ferramenta prognóstica em pacientes com cardiopatia congênita, pois prediz resultados adversos, isso se for atingido um quociente respiratório maior que 1. O quociente respiratório é um parâmetro de qualidade do teste mesmo. Para que a gente considere que o paciente chegou à exaustão física e fez um teste de maneira adequada, esse quociente tem que ser maior que 1,1, na verdade. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Abaixo de 1, ele é considerado um teste submáximo, mas ele também traz alguns parâmetros importantes para a gente. Aqueles no quartinho inferior, então, para o pico de VO2, seria abaixo de 15,5, tem uma sobrevivência em 2 anos livre de hospitalização de apenas 50%, enquanto aqueles pacientes com pico de VO2 maior que 27 têm uma sobrevivência livre de eventos de 97%. Então, o pico de VO2 se mostrou uma importante ferramenta prognóstica nesses pacientes. A resposta da frequência cardíaca nessa população é frequentemente embotada por uma disfunção autonômica ou por arritmias cardíacas, que são comuns nesses pacientes. A prevalência de incompetência cronotrópica, que é classificada como uma frequência cardíaca menor que 85% da frequência máxima, ocorre em 30% a 60% dos pacientes com cardiopatia congênita. A incompetência cronotrópica é proporcional à gravidade do defeito cardíaco, pode contribuir para um pico reduzido do consumo de O2. A reserva de frequência cardíaca reduzida, que seria a diferença entre a frequência de pico e a frequência do repouso, ou a recuperação da frequência cardíaca comprometida, que seria a diferença do pico da frequência cardíaca até a frequência após um tempo de recuperação, são preditores de aumento da mortalidade. E existe uma correlação com o risco de eventos arrítmicos e de morte súbita cardíaca. O débito cardíaco é um outro parâmetro que pode estar comprometido por redução dessa frequência cardíaca máxima ou do volume sistólico. O pulso de O2, que é o parâmetro que leva em consideração o consumo de O2 em relação à frequência cardíaca, tem sido usado como um indicador de volume sistólico em pacientes com cardiopatia congênita, e apesar desse poder ser afetado por outros fatores, como hipoxemia e o descondicionamento físico. Um pulso de O2 normal ou mesmo supernormal pode ser observado em pacientes com cardiopatia congênita com um aumento inadequado da frequência cardíaca no exercício. O limiar anaeróbio representa, então, como eu falei na hora que a gente estava discutindo a tabela, uma mudança do metabolismo aeróbico para o aeróbico mais anaeróbico, é quando começa a surgir o metabolismo anaeróbico nesses pacientes, com o aumento secundário do lactato. Ele reflete a capacidade do sistema cardiovascular de suportar as crescentes demandas energéticas durante o exercício. O limiar de anaerobiose está abaixo do normal nas cardiopatias congênitas, 45% a 65% do pico previsto do consumo de O2, com os menores valores relatados em pacientes após a operação de Fontan. Alguns pacientes com cardiopatia podem não conseguir atingir esse limiar de anaerobiose por causa de insuficiência cardíaca ou mesmo descondicionamento muscular secundário à inatividade física ou por cianose. Aí, quanto à função pulmonar, os parâmetros que o teste cardiopulmonar pode dar para a gente. 1/3 dos pacientes com cardiopatia congênita apresentam um comprometimento moderado a grave da função pulmonar. Nesse estudo de Gritman e Coles,
os pacientes com cardiopatia apresentavam força muscular inspiratória e expiratória significativamente menor, consequência do baixo suprimento de oxigênio para os músculos durante o exercício. A fadiga muscular se correlaciona com volumes pulmonares dinâmicos, ventilação máxima e pico de VO2 reduzidos, e pode ser responsável pela associação da capacidade muscular respiratória e da capacidade global de exercício. Em adolescentes e adultos, então, com cardiopatia congênita, a redução da capacidade vital forçada é altamente prevalente e a sua gravidade se correlaciona com a sobrevida. A função pulmonar prejudicada está correlacionada com paralisia diafragmática e toracotomia anterior, com o índice cardiotorácico aumentado, com escoliose moderada grave, que pode ser primária ou secundária à cirurgia mesmo, né, como um defeito pós-residual, a cardiopatia congênita complexa e ao índice de massa corporal. A cianose não foi relacionada ao comprometimento da função pulmonar. Então, nesse outro estudo de Dimopoulos e Coles, uma maior relação da inclinação de ventilação com a demanda metabólica, né, que é o VO2 slope, em pacientes com cardiopatia congênita, ele encontrou esses valores maiores, e uma correlação positiva entre essa relação e a classe funcional da New York Heart Association, mesmo em testes submáximos. Então, mesmo em testes que o paciente não conseguiu atingir aquele 1,1 de coeficiente respiratório. O valor normal desse parâmetro é de 30%, menor do que 30%, então, quanto maior, pior. E os pacientes com cianose têm nesse parâmetro valores maiores do que 73%, independente da presença ou não de hipertensão pulmonar. Então, uma VE/VCO2 inclinação anormal pode ser secundária também à caquexia. Os mecanismos responsáveis pela insuficiência respiratória em pacientes cianóticos podem incluir o desvio do sangue desoxigenado, rico em hidrogênio e CO2 para a circulação sistêmica, e isso leva a um estímulo à ventilação, então leva a uma hiperventilação, que vai alterar essa relação ventilação-demanda metabólica. O shunt direita-esquerda intensificado durante o exercício devido a uma diminuição da resistência vascular sistêmica determina uma hipoperfusão pulmonar em alvéolos normalmente ventilados. Esse aumento no distúrbio de ventilação-perfusão pode ser um estímulo adicional para a ventilação, então levando também à hiperventilação. E esse distúrbio de ventilação-perfusão na cardiopatia congênita não cianótica pode resultar da má distribuição do fluxo sanguíneo, da hipertensão pulmonar e de defeitos congênitos anatômicos, como a estenose de vamos da artéria pulmonar. Então, pacientes com cardiopatia que foram submetidos a um procedimento paliativo parecem apresentar médias mais elevadas do VE/VCO2 slope do que os pacientes com cardiopatia congênita com reparo completo. O distúrbio de ventilação-perfusão pode ser devido a lesões hemodinâmicas residuais, uma incapacidade de aumentar adequadamente o fluxo sanguíneo pulmonar em resposta ao aumento das necessidades metabólicas. O VE/VCO2 inclinação é o mais poderoso preditor de mortalidade por exercício em pacientes não cianóticos. Então, nesse mesmo estudo que eu já citei, ele encontrou que pacientes com esse parâmetro maior do que 38 têm uma sobrevida em 2 anos de 86%, contra os pacientes com o VE/VCO2 inclinação menor que 38%, apresentavam uma sobrevida em 2 anos de 99%. Esse gráfico ele mostra os valores de VE/VCO2, então os valores da relação ventilação-demanda metabólica em pacientes normais e em cada grupo de cardiopatias congênitas. Aqui ele expressou, então,
a mediana e o desvio padrão nesse gráfico. Então, a barrinha seria a mediana e o risquinho, o desvio padrão. E ele analisou, né, de forma multivariada, usando o ANOVA, e encontrou significância estatística. Então, aproveitando, tomando a liberdade de usar essa figura do Dr. Moacir, a gente tem aqui, no caso, o VE-VCO2 slope vai ser uma variável quantitativa, contínua, a gente consegue ter números fracionados, e ele analisou mais do que 3 grupos. Então, ele usar a ANOVA foi um teste adequado para esse estudo. A única crítica aqui é que a gente tem uma relevância estatística, mas em relação ao grupo, e ele não analisou, pelo menos não deu esses dados para a gente, de cada grupo de cardiopatia congênita correlacionado ao normal. Então, ele não fez uma análise aos pares, ele só fez uma análise no grupo. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, aqui os pacientes com coarctação e com falô, a média aqui foi muito semelhante. Então, provavelmente, a gente não teria uma significância estatística quando comparado esses 2 grupos. Mas quando foi comparado todos os grupos, a gente encontra relevância. Então, uma medida importante em pacientes com cardiopatia congênita durante o exercício é a saturação de O2. A presença de um shunt direita-esquerda determina uma redução da saturação mesmo em repouso, mas às vezes a gente tem uma diminuição adicional durante o exercício, porque aumenta esse shunt direita-esquerda pela diminuição da resistência vascular sistêmica. E então, normalmente, uma queda de saturação maior do que 5% ou uma saturação que atinge níveis menores que 90% é considerado patológico e associado a um aumento da mortalidade. A anemia. A anemia também é uma comorbidade comum nos pacientes com cardiopatia. Ela contribui para um desempenho prejudicado do exercício. Cada grama de hemoglobina é responsável por quase 100 ml por minuto de mudança no VO2 no pico do exercício. Então, a anemia é um fator prognóstico negativo significativo, sendo responsável por um aumento de 3 vezes o risco de mortalidade nesses pacientes. Então, ele sugere que o rastreamento da anemia deve ser realizado de forma rotineira. Então, quando a gente vai analisar o teste de esforço cardiopulmonar como uma ferramenta de diagnóstico, ele não consegue dar um diagnóstico propriamente dito de qual é a cardiopatia, mas ele consegue dividir os pacientes em o que seriam 3 tipos de características anatômicas e funcionais congênitas do coração. Então, ele vai dividir os pacientes em características que levam a gente a pensar numa insuficiência circulatória aguda, características que levam a gente a pensar num shunt, ou que levam a gente a pensar em hipertensão pulmonar isolada. Quanto à insuficiência circulatória aguda, ocorre por disfunção do ventricular direito ou esquerda, quando o coração não consegue manter um débito adequado para as necessidades metabólicas do corpo durante o exercício. E isso é refletido numa tendência de queda do pico de VO2 e do pulso de O2 no final do exercício, com um aumento acentuado e compensatório da frequência cardíaca. Já no shunt esquerda-direita, eles podem induzir uma sobrecarga de volume. Então, o VD vai ser sobrecarregado por defeitos pré-tricúspide e o VE por defeitos pós-tricúspide. Ambos resultam em um aumento na saturação venosa central de oxigênio e, como consequência, tem uma diminuição na carga de trabalho alcançada, no pico de VO2, na relação VO2-carga e no limiar de anaerobiose. Também ocorre um achatamento na curva de pulso do O2, redução da recuperação da ventilação, da VO2, da VCO2 e da frequência cardíaca ao final do exercício. Já no shunt direita-esquerda,
que se deve a um desvio intrapulmonar ou cardíaco de sangue desoxigenado para a circulação sistêmica, a saturação arterial diminui, então acaba comprometendo o pico de VO2 e a relação VO2 trabalho. O pulso de O2 atinge um platô no final do exercício, acontece um aumento da pressão parcial de CO2 arterial, e com isso leva por mecanismos compensatórios a uma hiperventilação, a um aumento da pressão de O2 expirada e diminuição da pressão de CO2 expirada, e aumento na ventilação máxima. Esse daqui é o padrão típico de Eisenmenger, e é por isso que a gente vai observar uma relação VE-VCO2 muito mais alta nesses pacientes. Ele leva a uma hiperventilação, então aumenta o VE e acaba lavando o CO2. E quanto à hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar pode ser identificada por um aumento acentuado da frequência cardíaca, um aumento no impulso ventilatório, então uma hiperventilação expressa pelo aumento da VE, do VE-VCO2 e do VE-VO2, uma redução na pressão expirada do CO2 e um aumento na pressão de O2 expirada. Se um shunt adicional direita para a esquerda estiver presente, ocorre também uma diminuição gradual ou intermitente da saturação durante o exercício e hiperventilação. O teste cardiopulmonar de exercício não consegue dar o diagnóstico da hipertensão pulmonar. Então, ele só traz parâmetros que fazem a gente pensar, mas ele não substitui o cateterismo cardíaco. Então, quanto ao teste ergospirométrico e o prognóstico desses pacientes. A combinação de um pico de VO2 e reserva de frequência cardíaca é um forte preditor de mortalidade em 5 anos nesses pacientes. Isso pode ser explicado pelo valor prognóstico do pico de VO2 na previsão de mortalidade relacionada à insuficiência cardíaca e no valor prognóstico da reserva de frequência cardíaca na previsão de mortalidades relacionadas à arritmia. E como esses dois parâmetros são influenciados pelo esforço do paciente, a capacidade prognóstica é mais confiável quando o paciente atinge uma relação de troca respiratória maior que 1. Então, quando ele atinge aquele quociente respiratório acima de 1 e chega no limiar anaeróbico. Mesmo durante o exercício submáximo, a VE-VCO2 inclinação é um forte fator de prognóstico em indivíduos não cianóticos. Então, quando a gente tem um teste que chega ao máximo de exaustão do indivíduo, a gente pode considerar o pico de VO2 e a frequência cardíaca como parâmetro de prognóstico, mas quando a gente tem um exercício submáximo, é melhor a gente usar o VE-VCO2 inclinação. Esse daqui é um gráfico de contorno que mostra para a gente a taxa de sobrevivência estimada em 5 anos para diferentes combinações de pico de VO2, que vai ser expressa aqui no eixo X, e a reserva de frequência cardíaca, que vai ser expressa aqui no eixo Y, dependendo da presença ou não de cianose. Então, esses dois gráficos representam os cianóticos, aqui os não cianóticos, e na presença ou não de agentes cronotrópicos negativos. Então, nos pacientes que fazem uso, por exemplo, do beta-bloqueador, ou daqueles que não fazem uso dessas medicações. Esse gráfico, na verdade, é um gráfico tridimensional, se a gente for pensar. Ele tem o eixo X, o eixo Y, e ele tem esses contornos que vão mostrar para a gente as faixas de porcentagem, né, da sobrevivência desses pacientes. E ele também expressou, para ficar mais fácil da gente ver em cores. Então, o verdinho seria pacientes com uma taxa de sobrevivência acima de 95, o amarelo de 85 a 95,
o laranja de 70 a 85 e o vermelho abaixo de 70. Então, a gente consegue ver que quanto maior a reserva de frequência cardíaca e quanto maior o pico, né, se a gente for pensar o pico de O2, esses pacientes apresentam uma taxa de sobrevivência muito maior. E isso também maior em não cianóticos e naqueles que não usam o beta-bloqueador. Então, esses pacientes sem o uso do cronotrópico negativo vão ter uma reserva de frequência cardíaca melhor, não vão ter aquele embotamento da frequência cardíaca durante o teste e vão ter resultados, uma taxa de sobrevivência melhor em 5 anos. Então, o teste cardiopulmonar de exercício e a tomada de decisões. Ele tem o seu valor diagnóstico e prognóstico. Então, o teste cardiopulmonar é uma ferramenta essencial na tomada de decisões sobre a prescrição médica, correção percutânea ou cirúrgica dos defeitos e na indicação do transplante cardíaco. Ele é útil para a vigilância de pacientes com defeitos atenuados ou corrigidos e ajuda a identificar pacientes que precisam de intervenção. Como exemplo, ele cita os pacientes no pós-operatório de tetralogia de Fallot. O resultado do teste cardiopulmonar desses pacientes pode ser um fator para indicação ou não de troca valvar pulmonar. E quanto ao aconselhamento, a reabilitação pode melhorar a capacidade de exercício e a qualidade de vida nesses pacientes com cardiopatia congênita. Então, o programa de exercício deve ser adaptado ao nível de condicionamento físico inicial de cada paciente, deve ser levado em consideração a gravidade do defeito congênito, os procedimentos corretivos já realizados, defeitos remanescentes, a função ventricular, a pressão arterial pulmonar e a presença ou não de distúrbios do ritmo. O monitoramento cuidadoso da saturação de O2 e da pressão arterial durante o exercício deve ser garantido nesses pacientes. A maioria dos pacientes com cardiopatia congênita tem uma vida restrita e sedentária, resultando numa capacidade funcional diminuída e no risco de desenvolvimento precoce de outras doenças cardiovasculares. Então, para evitar esse descondicionamento severo, eles devem participar de atividades recreativas e até mesmo de atividades esportivas competitivas. A exceção é uma pequena porção de pacientes que têm alguns achados neurológicos e que têm a tendência a arritmias graves e potencialmente letais. Então, as decisões sobre envolvimento nesses esportes competitivos ou recreativos devem ser individualizadas. E, como conclusão do artigo, ele fala que depende muito menos do defeito original ou dos defeitos residuais desse paciente e muito mais do potencial de arritmia durante o exercício, que pode levar a um evento catastrófico. Então, quanto à classificação agora do artigo, quanto à característica intrínseca, é um estudo quantitativo, descritivo. Quanto à característica espacial, ele é um estudo de campo. E quanto à característica temporal, ele se caracteriza como um estudo transversal e histórico, já que ele vai buscar estudos que foram realizados antes da publicação do artigo. E quanto à finalidade, ele tem a finalidade de avaliação do teste diagnóstico, que no caso seria o teste cardiopulmonar de exercício. E é isso. Obrigada. Então, o trabalho foi publicado numa revista bastante boa, né? Vejam que o artigo faz parte de um seminário para clínicos, né? Então, daí essa quantidade de informações relevantes que ele tem. Então, eu recomendo que todos tenham esse artigo em mãos para ir, de vez em quando, lendo e comparando com as cardiopatias e vendo os resultados, que ele é extremamente útil mesmo. Achei muito interessante esse histograma que foi apresentado, que ele mostra o pico do VO2 para várias cardiopatias estudadas, e me chamou a atenção
que lá, bem no topo, nós temos lá a transposição submetida a switch. Veja, então, uma cardiopatia que até pouco tempo era considerada sem qualquer recurso, né? Os pacientes todos, infelizmente, morriam, e agora, com a realização de técnicas mais recentes, principalmente o switch, deseja que o paciente fica praticamente normal, né? Ele está no pico das atividades aqui. Então, mais de muita, assim, além da mediana aqui, 50% passando de 89% do predito. Então, uma função muito boa, né? A gente vê a cardiopatia muito grave ao nascimento, mas com a correção cirúrgica, o switch ela fica praticamente normal, né? Então, achei bastante animador isso do ponto de vista das transposições. Vejam que está melhor que CIA, né? A CIA está um pouco mais para a esquerda, embora ainda dentro da faixa de normalidade, mas já desviado para a esquerda, né? Então, a mediana lá foi para 75, né? O CIV para 72. Então, vejam que realmente a transposição vale a pena você investir cada vez mais no, na abordagem cirúrgica dela. E, obviamente, como era esperado, lá nos piores casos, os casos de Fontan, cardiopatia complexa, Eisenmenger, esses realmente já têm a função cardiopulmonar bastante comprometida. A Aline salientou bem esse gráfico, essa figura 2, que foi ele chamou corretamente de análise de variância, né? E notou essa diferença, um P menor que 0,0001. E como a Aline disse, isso aqui é a análise do grupo total. Isso só está querendo dizer que há pelo menos uma diferença estatística aqui dentro, né? Pode ser, vou exagerar, do Eisenmenger para o normal, mas podia ser também do Eisenmenger para a coarctação, ou da hipertensão pulmonar para o normal, pode ter várias combinações de diferença aí dentro. Quando analisa assim só o ANOVA, ele diz que existe uma diferença. Para saber quem é diferente de quem, teria que fazer avaliações par a par, né? E outra coisa que é interessante, qual tipo de ANOVA foi feito, né? Existe dois tipos de ANOVA. ANOVA uma via e ANOVA duas vias. Este caso aqui, que foi feito, é uma ANOVA uma via. Veja, a ANOVA uma via é utilizada quando a variável resposta, que é a dependente, então lembrar que a variável dependente está sempre no Y. Então, deve ser utilizada quando uma variável dependente é contínua, que é o caso, é uma variável contínua, um número permite fração, e a variável explanatória, que é a variável independente, que está no x, é categórica. Então, se a variável aqui no x é categórica, como é o caso, qualitativa nominal, que tipo de doença que era presente, e a independente é uma quantitativa contínua, a análise de variância é chamada one way, uma via. Existe também a dupla via, duas vias, quando duas variáveis independentes simultaneamente vão prever a independente. Então, aqui eu pus um exemplo. Se quisesse saber, por exemplo, se o sexo e o nível de escolaridade, esses dois em conjunto, prevêem a taxa de ansiedade da pessoa. Então, duas variáveis qualitativas, né? Ou categóricas, pode ser nominal ou ordinal, e prevendo uma variável quantitativa contínua, no caso, a taxa de ansiedade. Então, desse caso do apresentado, foi uma one-way, uma qualitativa prevendo uma quantitativa contínua. E, então, o que se faz se detecta uma diferença estatística no grupo? Você tem que partir para análise pós-teste, né? Na Oneway, existem vários pós-testes. Esse teste de Tuckey, que é bastante usado, o Tuckey-Kramer, quando a amostra não é balanceada, o teste de Dunnett, teste de Sheffé, Bonferroni.
cada um é um tipo de comparação de 2 a 2, né? Você pode, um determinado tipo deles, considerar o caso como normal, vamos supor, comparar cada uma das doenças com o normal, então é um tipo de pós-teste. O outro compara todos com todos, então normal com coarctação, normal com Fallot, normal com Rastelli, depois coarctação com Fallot, coarctação com Rastelli, e assim vai. Então, existem vários tipos, de acordo com a necessidade do pesquisador, ele aplica um pós-teste. Então, lembrar sempre, o ANOVA te dá um global, ele só diz que há uma diferença ali no grupo, uma ou mais. E para saber quem é exatamente diferente de quem, tem que partir para um dos pós-testes. Você quer comparar todos com o normal, todos entre si, e assim vai. Ou em relação a um determinado valor fixo. Foi interessante ele apresentar essa tabela, né, mostrando os achados cardiopulmonares, que a Aline explicou bastante bem, que acontecem, as alterações cardiopulmonares, que acontecem de acordo com o tipo de cardiopatia. Então, a gente vê lá por que o CIA, as pessoas, os adultos com CIA podiam ter problema, porque pode apresentar, eventualmente, um shunt direita para a esquerda, ou intensificar o esquerda-direita. Isso tudo vai levar a repercussões para o funcionamento cardíaco adequado, né? E, por fim, esse gráfico aqui, muito interessante, a gente não tinha visto ainda, né? É o chamado gráfico de contorno, ou plot de contorno. Então, a gente já viu no passado o box plot, né? Que era o gráfico de caixa. Vimos o violino plot, né? Que é um box plot que tem as dilatações, contrações, onde está mais concentrada as prevalências. E aqui é o gráfico de contorno, plot de contorno. Por que a Aline falou que é tridimensional? Porque normalmente num gráfico assim, num plano, a gente tem o x para prever o y, né? Aqui não, eu tenho o x e o y para prever o z. O z são esses valores de sobrevida que estão aqui no meio, sobrevivência, aliás, sobrevivência, né? Então, veja, os gráficos de contorno, que às vezes são chamados de gráficos de nível, são uma maneira de mostrar uma superfície tridimensional, mas num plano bidimensional. Por quê? Ele apresenta duas variáveis preditoras, que é o x e o y, e uma variável resposta, que é o z, dentro dos contornos. Então, aqui, vamos supor, tivesse aqui um VO2 de 80 e uma frequência cardíaca de reserva de 60, ele teria 90% de probabilidade de sobrevivência depois de um determinado período, tá? Então, quanto mais próximo do VO2 de 100, né? Quanto mais o predito está próximo do normal, obviamente, maior a sobrevivência. Quanto mais longe, nesse caso aqui, 20%, 30%, pior a sobrevivência. E achei importante esse final que a Aline mostrou, a mensagem relevante do artigo, que ele diz que não depende tanto da anatomia, é importante fazer em todos os casos, que o mais grave é ver esse potencial efeito para descobrir casos de arritmia durante o exercício, né? Porque a mortalidade nesses casos é bastante elevada. E ele dá essas 4 referências, que são referências importantes, porque são guidelines, né? Basicamente guidelines a respeito do assunto. Então, é um artigo muito bom, foi muito bem apresentado, foi muito útil, e estou bastante satisfeito com o dia de hoje. Muito obrigado pela participação.